Fala seus noob, beleza? Eu sou o DK e sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo mais sério, porque eu quero falar sobre uma notícia que está repercutindo muito aí. Então, eu acho que vocês, assim como eu, também viram a reportagem que fala sobre Death Note, que fala sobre o perigo e o risco das crianças. E por um lado, eu entendo o ponto de vista, assisti a reportagem, tentei entender o que eles estavam querendo falar. E também do outro lado, desse lado de cá, tem um fã de anime que, cara, querendo ou não, quando você trata isso, você tá mexendo com uma fandom. E hoje em dia, infelizmente, um dos maiores problemas que eu vejo no nosso país é a questão da desinformação. Essa desinformação, infelizmente, ela atrapalha muito, porque às vezes as pessoas elas demonizam as coisas. Eu sou de uma época que, quando eu era pequeno, muitos desenhos eram demonizados, muitas pessoas eram expostas a, tipo assim, isso aí é do diabo, isso é do demônio, isso é do capiroto, não assista isso, não brinca no escuro, não fica soltando pipa à noite, porque se você soltar pipa à noite, ó, vai dar ruim, não fica brincando jogando pedrinha à noite, porque se tu joga pedrinha à noite. Então, tipo assim, essas coisas que as pessoas elas ensinavam pra gente, muitas das vezes é aquela questão de vou colocar um medo pra ver se resolve. Então, isso acabou que gerou muitas desinformações e, querendo ou não, é aí que surge muito o folclore. É aí que surge, tipo assim, a questão do disse-me disse. Quem aqui já brincou de telefone sem fio sabe como é que é. Você fala uma informação de um jeito e ela chega lá na outra ponta da outra maneira. Só que a questão maior é que, no caso de Death Note, porque o anime, lá na reportagem, eles não explicam direito como é que é o anime, não fala o enredo do anime, porque o que acontece? Death Note é um anime que cai um livro na Terra de um Shinigami. Shinigami é como se fosse um deus da morte, né? Tipo, aquela pessoa encapuzada que, com a foice zona que anda aí. Então, essa é o Shinigami. Então, esse Shinigami, ele tem esse livro e ele resolve que está entediado no submundo e vai brincar. Então, ele joga esse caderno dele, da morte, na Terra. E lá na Terra, um estudante, o Light, ele acha esse caderno. E quando ele acha esse caderno, o que ele faz? Ele começa a pegar e escrever o nome de assassinos, de bandidos e tal, de pessoas bem perigosas. E quando ele repara que sempre que ele escreve o nome, aquela pessoa ela morre, e depois ele vai tendo interações com o deus da morte, que fica tendo interações com eles. Então, tipo assim, o anjo da morte vai tendo interação com ele, que é no caso o Shinigami, e ele vai escrevendo. Só que aí o que acontece? Nisso, no próprio anime fala que por causa disso, tipo, gera uma questão de paz muito grande no Japão na época, porque muitos bandidos foram morrendo e tal. Só que aí o que acontece? O Light, quando ele começa a escrever, ele vê que já matou, tipo assim, todos os bandidos perigosos, ele começa a matar qualquer pessoa que ele acha que é culpado de crime. E isso entra num dilema muito forte ali na série, porque até onde que vai a justiça, que é a questão que eu vejo que é a linha tênue, que muitos heróis eles estão enfrentando, que é, inclusive eu acho que é o enredo que vai sair agora no filme do The Batman, que é a questão até onde você é um herói ou até onde você é um vilão. Que é uma frase até que eu acho interessante, que é se o herói quando ele vive muito, ele acaba se transformando em um vilão. É mais ou menos isso. Quem conhece aí a frase entende o que eu estou falando. Mas enfim, se você for parar para pensar sobre isso, o Light ele começa então a matar todo mundo. Só que aí a polícia começa a investigar ele, e um detetive chamado L, que é um personagem bem inteligente, ele vai chegando mais perto do Light e graças a isso, graças à interação do L, quando ele vai descobrindo e tal, e o Light então, com o nome já de Kira, que ele está se chamando de Kira, se colocando como um deus, ele começa então a matar todas as pessoas que começam a ficar no caminho dele. E isso é tipo assim, ele começa a matar gente inocente e tal, e aí a série vai levando a um outro tipo de enredo. Então, o que eu tô falando aqui? A questão do Death Note, sim, Death Note é um caderno da morte, porque é o caderno do Shinigami. Só que
muitas das desinformações das pessoas, elas acabam associando a isso. O problema de hoje não é só que, mas o anime ele foi criado com a faixa etária de 18, 19 anos, o anime foi criado com a faixa etária de 16 anos, e tem criança assistindo. Infelizmente, o problema hoje é que as pessoas elas não conseguem ter paciência para analisar o conteúdo que as crianças elas vão consumir. E hoje em dia não é só essa questão de Death Note, não é só questão de anime, a questão também, o problema também é um problema que, tipo assim, querendo ou não, tá enraizado na nossa sociedade. E a gente fica, às vezes, cara, não tem como eu, DK, vim aqui defender esse enredo de que, Death Note, as pessoas estão falando mal de Death Note, as pessoas estão falando mal de anime, não. O que eu tô tentando trazer nesse vídeo é simplesmente gerar informação para você entender que sim, os animes, eles não só são animes violentos, igual tem muita gente que falou. Não, anime é igual foi dito, é uma animação. Só que essa animação japonesa, cara, ela tem vários gêneros, é igual filme. Filme você encontra filmes de ação, você encontra filmes de terror, você encontra filmes de romance, você encontra filmes de adulto, você encontra filmes de terror, filme que presta, filme que não presta. Então, tipo assim, a questão do gênero do filme que vai influenciando. Só que aí que vai a questão do quê? Do filtro. O maior responsável por evitar todas essas coisas é a questão do filtro. Você tem que filtrar. Não é uma responsabilidade somente de terceiros. Querendo ou não, a gente como família tem que filtrar e tem que chegar essa informação para as crianças de uma maneira mais simples. Você não pode deixar a criança também assistir qualquer coisa. Eu falo isso porque eu entendo essa demonização e tal, igual aconteceu com o Round 6. Teve até uma questão das pessoas falando que crianças estavam consumindo e tal. E, gente, sinceridade. Eu tava no trabalho e eu até cheguei em casa e comentei isso. Cara, eu tava no trabalho e tinha umas crianças brincando numa pracinha. E eu comecei a escutar, tipo, a musiquinha, né? Batatinha frita, 1, 2, 3. Aí eu fiquei assim, oxe, essa música tá na cabeça, assisti a série, o trem ficou na cabeça. Só que quando eu olhei, era um monte de criança brincando. Aí eu só escutei o grito, não, fulano, joga a bola não, porque vamos brincar de queimada agora. Aí ele, não, vamos continuar. Você mexeu, jogou a bola de queimada e falou, não, agora você tá morto. Você mexeu, você tá morto. E ficou jogando a bola e falando, não, você não pode ficar, você mexeu, você tá morto, você tem que morrer. Cara, as crianças que estavam brincando ali, sem sacanagem, eram crianças de... Se tinha 8 anos, era muito, muito velha, porque era criança bem novinha mesmo. E os adultos que estavam em volta estavam olhando e rindo. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? A culpa é da televisão? A culpa é da Netflix? A culpa é do videogame? Não, a culpa é do tutor. Porque quando você é tutor de alguém, você tem que ensinar aquela pessoa a se preparar para a vida. Você tem que filtrar aquilo que vai chegar até a criança. Não é você entregar qualquer tipo de coisa. É igual eu falo, aqui na minha casa tem videogame. Quantas e quantas vezes não chegou criança aqui e falou, eu quero jogar GTA, eu quero jogar Mortal Kombat. Galera, Mortal Kombat, a gente que conhece sabe que Mortal Kombat, as cenas deles são muito pesadas. São cenas violentas. Aí você vai deixar uma criança jogar Mortal Kombat? Então eu te pergunto, quem tá errado? Você tem que colocar a criança para ser criança e brincar de ser criança e fazer as coisas de criança. Não deixar ela se envolver com coisas de adulto. Mas também você não pode, porque você não gosta de uma coisa, você não pode demonizar. Eu tava até, antes de eu fazer esse vídeo, eu pensei muito, porque até tava conversando, para tentar entender se realmente eu iria fazer esse vídeo, se valia a pena ou não. Mas eu cheguei na conclusão que, mano, tá vendo isso aqui? Cara, isso aqui tá aqui porque eu gosto. Eu sou fã de anime. O canal ele chama Noobs porque querendo ou não, eu sou noob nisso tudo. Nesse universo. E uma das séries que eu amei, que, cara, pra mim foi uma das melhores séries, foi The Big Bang Theory.
Porque em The Big Bang a gente tem o Sheldon, a gente tem, tipo assim, várias galeras que quando era pequeno não se encaixava ali, só que não é porque eles se encaixavam que eles estavam errados. E, tipo, eles apresentam esse mundo nerd, essa coisa, como se fosse uma coisa boa. E muitas das vezes as pessoas eram tiradas de tempo, porque achavam que, porque a pessoa é esquisita, porque ela gosta de um anime. Porque a pessoa que não gosta de tal coisa. Não, cara. O que te define não é o que você faz. O que te define não é somente o que você faz, o que você aparenta ser. O que vai te definir é suas atitudes e principalmente o seu caráter. O seu caráter é quem vai decidir se você vai ser ou não um cidadão bom. Porque não adianta nada você falar que, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer um monte de coisa, fulano é errado, ciclano é errado. Se você toma atitudes erradas no seu dia a dia, se você quer se passar de espertão. O problema, infelizmente, nosso, da sociedade, é esse, a gente tentar ser o espertão. Porque aí você fica tentando achando que você vai tirar vantagem em tudo, sendo que, infelizmente, isso não é uma coisa boa. Então, eu acho que a reportagem, ela pegou pesado em alguns pontos, com certeza pegou pesado. Ela quis trazer a um debate alguma coisa útil, talvez, mas só que não é demonizando alguma coisa que você vai fazer o certo. Quando eu era mais novo, eu não sei se vocês lembram disso, algumas pessoas podem lembrar dessa época, mas quando eu era mais novo, a coisa que eu mais escutava era videogame, jogar videogame que é uma televisão. E tinha uma pessoa que eu lembro muito, gosto de contar muito isso, porque essa pessoa ela olhava e falava assim, cara, você fica jogando videogame, eu odeio videogame, eu não gosto de videogame. Eu falava, por que você não gosta de videogame? Sério, por que o senhor não gosta de videogame? Me explica. Porque na minha época ninguém jogava. Galera, os tempos eles mudam, as coisas elas vão evoluindo. Você não pode ficar com a cabeça de tempos atrás nos tempos de hoje, mas também não é porque tudo vai evoluir que o errado vai começar a se transformar em certo. Então, eu acredito o seguinte, criança tem que ser criança. Criança tem que ser inocente, criança tem que se divertir. Agora, não é você apresentar conteúdo inapropriado para criança também, não. Você tem que deixar a criança ser criança. Talvez eu possa estar errado no meu pensamento, não sei, eu não sou Deus para definir se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu, como ser humano, eu tento sempre procurar fazer o certo. Apesar que eu sou cheio de falha, eu erro pra caramba, o que eu tenho mais é erro do que acerto, mas uma das coisas que eu reparei até quando eu montei esse canal é a possibilidade de estar conversando com algumas pessoas. A possibilidade de estar falando, por isso que eu falo, quando eu olhei aqui quantos inscritos que tinha, eu ainda falei isso, nossa, tem 50 pessoas aqui, caramba, eu nem acredito que eu consegui 50 pessoas para conversar sobre este hobby maravilhoso que é anime, videogame, essas coisas. Trocar ideia, e querendo ou não, no mundo, esse mundo que a gente vive, ele é tão grande, que você tem muitas possibilidades, tem muitas coisas, então, gente... Se você é fã de anime, se você ama esse negócio, cara, não é errado você assistir um anime. Agora você tem que se atentar ao gênero que você está assistindo e você tem que ver se você não está também tentando apressar as coisas. Eu acho que a palavra certa é essa, apressar. Pegar uma coisa que era para o futuro, para aquela criança, e tentar também adiantar. Mas também não é você demonizar porque eu não gostei daquilo, que aquilo é errado, e eu vou bater na tecla que aquilo é errado porque eu não gosto daquilo. Não. Se você não gosta daquilo e tem outra pessoa que gosta, beleza. É tipo a questão da DC e a Marvel. Tem gente que eu conheço que, cara, não gosta da Marvel de jeito nenhum, que é fã da DC. E já tem gente que gosta da Marvel e não gosta da DC. É igual a questão do PlayStation e do Xbox. Tem gente que prefere PlayStation. Tem gente que prefere Xbox. Tem gente que prefere Android. Tem gente que prefere iPhone. E isso é uma coisa que, tipo, é gosto. Não é errado você definir o padrão do seu gosto, mas tudo é preciso ter um filtro. Então, galera, eu quero deixar esse vídeo aqui em forma de uma informação para todo mundo. Quem estava na dúvida, o que é Death Note? Então, galera, Death Note é um anime. Sim, é um anime para pessoas maiores. Não, mas a pessoa vai ficar com problema de cabeça, a pessoa vai ficar doida, a pessoa vai ficar... Gente, não viaja.
Não viaje. Isso aí também não é assim que acontece. As pessoas, elas exageram demais. Eu lembro quando eu tava jogando uma vez Pokémon Go. Fui pegar Pokémon Go pra jogar, eu cheguei do lado de uma pessoa, a pessoa olhou pra mim e falou assim, cara, credo, você tá jogando isso? Meu Deus, você tá jogando esse trem, isso é do demônio. Eu falei, mas por que é do demônio? Então o demônio agora tá começando a criar jogos? Aí ele, não, mas é do demônio e tal. Eu falei, não, não é. Por que você tá colocando que é coisa do demônio? Não, porque o nome Pokémon é o demônio que fica no bolso e isso aí faz as crianças se matar e tal. Eu falei, gente, não é nada disso. Vai assistir o desenho. Galera, antes de qualquer informação, antes de você chegar na internet e sair digitando um monte de coisa, sair xingando um monte de coisa, sair pegando uma bandeira e batendo e falando, ah, isso aqui é o certo, aquilo ali é o errado. Gente, antes de qualquer coisa, simplesmente procura informação. Aprenda a se informar. Não tem como você falar que algo é ruim se você não se informou daquilo. Como você vai definir, vai cravar um pensamento se você nem parou para analisar o contexto? Leia o texto, leia o contexto, para não surgir algo como um pretexto e tentar, tipo assim, desalinhar tudo. Não, conhecimento é uma base sólida. E essa base sólida ela é composta por várias coisas, então você tem que se informar, tem que agregar um valor para poder definir se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Talvez eu possa estar viajando demais, talvez eu esteja exagerando demais, até porque, é igual eu falei, eu nem ia fazer vídeo sobre isso, mas eu acabei que eu decidi fazer porque, gente, eu sou fã de animes, como eu já disse, sou fã dessa vida nerd, dessas coisas de geek, jogar videogame, assistir filme de super-herói, assistir anime, assistir desenho. Mano, é bom demais. Esse dia eu tava aqui assistindo Scooby-Doo, tá perfeito o filme. Ver o Salsicha e o Scooby ali quando criança é bem emocionante aquela cena. Então, galera, essas coisas são coisas boas. Isso aí não é ruim, não. Isso aí é um hobby. Sabe o que é um hobby? Uma coisa que você ama fazer. Eu faço isso aqui é porque eu amo. Eu amo ficar aqui conversando de desenho. Eu amo ficar aqui conversando de anime. E se tem uma coisa boa que eu aprendi, é isso. A frase que meu pai falava que era a coisa mais certa é... Ele sempre falava, você tem que procurar entender, você só consegue ser forte se você entender a fraqueza do fraco. Forte não é quem sai batendo em todo mundo, não, mas mais forte é quem consegue evitar uma briga. Então, galera, antes de você entrar em qualquer contexto, gerar qualquer contenda ou ficar, né, indignado com essas coisas, cara, se informe mesmo. Mas também não vai indo na onda, porque eu vi na televisão que aquilo é errado. Será que é errado? Eu vi na televisão que aquilo é do demônio. Você assistiu lá? Então, vamos verificar tudo certinho, para não ficar com essas coisas todas, entendeu? Tem muita coisa boa, tem muita coisa, não é você... Eu vejo até gente falando, ah, mas aquilo ali e tal. Galera, não é nem falando questão de religião nem nada não, mas eu vejo gente olhando e falando, ah... Teve uma pessoa que virou para mim e falou... Poxa, eu não vou assistir filme de super-herói porque a Bíblia não deixa. Gente, não tem isso não, galera. Não tem isso, até porque Jesus foi o maior de todos os heróis. Então, isso aí é... Gente, é tudo questão de você entender as coisas. Mas é igual eu falei, eu não tô aqui pra pegar ponto de nada não. Só tô aqui pra dizer pra vocês que, cara, eu amo anime. E eu tinha que vir aqui pra defender e pra falar que é importante, é uma coisa boa. Então vamos aprender e, gente, vamos cuidar das nossas crianças, porque criança ela precisa ser educada. E a educação ela vem através do conhecimento. Conhecimento esse que a gente tem que pegar e tem que ensinar. Então vamos educar bem nossas crianças, vamos aprender com isso e não ficar nem fake news, nem falácia, nem achismo, não. Existe coisa que tem comprovação, é uma coisa que simples. Vai procurar comprovação, vai entender antes de questionar. Não fica falando só porque você acha, não. Procura saber para você entender. E a partir do momento que você entender, você poder questionar. É tipo a pessoa virar e falar que Naruto é ruim sem nunca ter assistido Naruto. É a pessoa virar e falar Dragon Ball é ruim sem nunca ter assistido Dragon Ball. Ah, a Marvel é ruim sem nem conhecer a Marvel. A DC é ruim mas eu nunca assisti um filme da DC.
Ah, eu não gosto de jogar videogame porque não acho graça. Mas nunca sentei para jogar um videogame, tentando iniciar um jogo. Então, galera, antes de qualquer coisa, para de julgar o livro pela capa, vai ler o livro e vai entender e ver se a história do livro é boa. Porque é igual fala. Quando eu se conheço, logo existo. Se penso, logo existo. Se existo, logo eu falo. Então, gente, vamos pensar. Nem sei se a frase tá certa, mas é isso aí, galera. Abração para todo mundo aí. Falou. Até mais. Ah, tá vendo? Quase que eu desliguei. Mas antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e se gostou do conteúdo, compartilha.